Biologia Evolutiva Gilvan, sou biólogo, sou mestre em ciência animal, tenho outras pós-graduações, uma em educação do campo, no campo, e ensino de química e biologia. Fitopatógenos, foi uma pergunta que meus alunos fizeram, uns 2, 3 alunos, teve uma recentemente no anfiteatro, na verdade no teatro, chamado teatro, Colégio Estadual Rui Barbosa, no qual sou professor, já desde 2015, sou há mais tempo que isso no estado da Bahia, concurso 2006, isso é fato. E foi as palestras, a primeira palestra de 3 professores foi Daniel, que é da veterinária, o João, que é da zootecnia, acho que ele é zootecnista, e o Jacques Guedes, o professor Jacques Guedes, que ele é farmacêutico, é do Colegiado de Farmácia, os outros veterinária e zootecnia, esses colegiados da Universidade Federal Vale de São Francisco. Por acaso estavam apresentando os mestrandos, os pessoal de pós-graduação, estrito senso, estava falando sobre os trabalhos que eles vêm desenvolvendo, os estudos, e falaram em alguns, usaram o conceito de fitopatógeno. Fito, nesse caso, relacionado a plantas, porque tem uma estrutura que é no formato de uma fita, teoricamente, por isso denominação patógeno, patos, doença, geradores de doença. Bom, os fitopatógenos tem de micro-organismo a animais. Então, os micro-organismos, entendam, teve o trabalho lá de uma mestranda que ela falou sobre a micorriza, sobre, na verdade, micro-organismos que vivem nas raízes de plantas da caatinga, mas de outros locais também, e particularmente das plantas leguminosas. Não só leguminosa, falou também, mostrou lá outras plantas endêmicas da caatinga, mas vocês que não entenderam, esses micro-organismos, eles vivem em mutualismo. Eles dependem da planta para sobreviverem, para a sua sobrevivência, e a planta depende deles porque eles vão pegar nitrogênio, gás de nitrogênio, normalmente cai com a chuva, vai para o solo, é um gás teoricamente uma substância inerte, só que as bactérias transformam isso em nitrito, algumas bactérias e fungos, ou reações mesmo, já começa a acontecer a formação de nitrito. Só que o nitrito ele não é interessante para a planta, precisa para ela poder utilizar, transformar em nitrato. Bom, onde isso é usado? Normalmente nas proteínas. Proteína é um composto que tem uma estrutura, uma ácido carboxílico, uma estrutura ácida, mas qual ácido? O ácido carboxílico. E outra amina, que é o NH3. No caso dos micro-organismos da caatinga, se você levar para o Cerrado brasileiro, o mesmo que foi o que ela estava falando, e aí eu até questionei com a professora que é bióloga, é um biólogo também, e a gente questionou, aqui é legal, tudo bem, se esses biocompostos, esse material que está sendo produzido aqui, esses estudos, for aplicado, só que a caatinga é uma coisa. Agora, porque eles convivem, esses micro-organismos, tudo isso convive aqui com as plantas da caatinga há milhões de anos. Na hora que levar isso aí, introduzir em outro ambiente, vamos pensar Amazônia, Cerrado, Pampa, Pantanal, Mata Atlântica, ou outro local, ou outros biomas do planeta, ou não precisa ser nem sequer o bioma, um ecossistema qualquer, há um risco desses indivíduos que aqui eles vivem mutualismo com as plantas se tornarem patógenos. Na caatinga, por exemplo, vamos entender para vocês entenderem. Tem vários tipos de patógenos, mas os mais conhecidos, mais estudados aqui pela Embrapa, Empresa Brasileira de Agropecuária. Nesse caso são nematóides. Mas o que são nematóides? São vermes, são animais do filo Nematoeominthus. Os nematóides são vermes roliços. Exemplo que a gente conhece, lembre, eu deixo até algumas fotos aqui para vocês, umas imagenzinhas. São os vermes de plantas. São os vermes de animais, lombrigas. Lombrigas vivem no intestino humano. Tem vários, estou falando de um grupo de animais, um filo. No caso aqui da caatinga, tem muitos desses nematóides de plantas, que são das plantas, eles convivem com as plantas durante muito tempo, desde a sua existência, do surgimento desses bichos, e as plantas também, não há problema. A questão é quando introduz, e quais são as plantas que são mais suscetíveis ao ataque dos nematóides que se alojam nos vasos lenhosos. Nos vasos, na verdade, aí
provavelmente pode ser no xilema, mas mais no floema, que transporta seiva elaborada, que a planta produz a partir da fotossíntese, e mata a planta. A goiaba não é uma planta nossa. A goiaba é uma planta que é trazida da onde? Da América Central, do México, introduzida aqui. Tem até um tipo de goiaba no sul do Brasil, e tem um tipo mais ou menos, não é bem uma goiaba, o pessoal chama goiaba da serra, que é outra planta, mas não é a goiaba em si. Bom, o que esse nematóide faz? Esse nematóide se aloja na planta e mata, destrói a planta. E aí é um problemão. Então os plantadores de goiaba, quando eles se alojam, começam a aumentar. Por quê? Porque a planta não tem defesa. Para as plantas da caatinga, ele não é problema. Não. Mas para o caso das plantas, da planta que veio de longe, que foi introduzida aqui, com o objetivo de produção de fruto. E aí, vocês entenderam essa questão dos nematóides? Eles são exemplos de fitopatógenos. Mas os micro-organismos, seja da ordem, seja vírus, bactérias, fungos, protozoários, conheço um pouco, mas deve existir. E também outros seres vivos, animais, e até macrofungos. Eles podem ser vistos como fitopatógeno. Bom, a goiaba, como é que está sendo resolvida? A Embrapa local, estou em Petrolina. Em Petrolina tem uma das agências da Embrapa. Como que eles estão tentando resolver essa situação? Eles estão fazendo um híbrido, mas esse híbrido não é bem um híbrido não, eles tratam como híbrido. Para que fique compreensível, eu tenho aqui esses dois objetos, duas canetas. Eles juntos são híbridos, que são diferentes. As canetas têm... Mas o que eles fazem? Tem uma planta chamada araçá da serra que eu conheço, ela produz um fruto semelhante ao fruto da goiaba, as aves e outros animais se alimentam desse fruto. É uma planta resistente ao nematóide. A Embrapa desenvolveu a técnica, que é uma técnica antiga. Desenvolveu não, já é uma técnica antiga, estudando, observou que ela tem um parentesco com a goiaba, araçazeiro, que é uma planta de cerrado, chapadões. O que eles fazem? Tem aqui uma planta e tem outra. Esse é o araçá da serra. Plantou, tem a muda. Ele vem aqui, vai cortar, que vocês conhecem, que é o enxerto. Essa é a goiabeira, vai cortar a goiabeira, que é a parte mais aérea, e vai aqui fazer o enxerto. A partir aqui ainda continua sendo o araçá, e aqui é a goiabeira. Vai produzir a goiaba. Como o araçá é resistente, teoricamente mais resistente aos nematóides aqui da caatinga, que é a planta daqui também, não tem problema. Então é uma técnica que foi desenvolvida. Ele tem chamado isso de híbrido. Eu já discordei de algumas pessoas, não é só por discutir, porque o híbrido seria, teoricamente, nesse caso, duas espécies. Se você, por exemplo, nunca vai obter dessa planta do araçá, nunca vai obter outras plantas, que a semente que vai nascer ali, o fruto que for produzido é da goiaba, da goiabeira. Mas é uma saída que foi encontrada para evitar os nematóides da caatinga, esses fitopatógenos, que prejudicava muito os produtores de goiaba aqui local. Estou falando do submédio de São Francisco, estou falando de outro local do Brasil sequer. Estou especificando, deixando bem claro para vocês entenderem o que é a problemática. Então, como existe patógeno, ou seja, existe patógeno de praticamente tudo. Por exemplo, só para quem foi meu aluno sabe disso, eu falei lá no caso de vírus que infectam bactérias. Tá? Existem vírus que infectam bactérias. São chamados bacteriófagos. Justamente, recebe essa nomenclatura. Então, quem assiste minhas aulas e pode questionar, tá, uma coisa que eu não tenho problema, quando eu entro numa sala de aula, para ministrar uma aula, o aluno, ali é a parte principal, é um elo, ele tem que me questionar o tempo todo, eu estou ali pago, eu sou pago para isso. Aqui no canal não, aqui no canal é diferente, aqui a interação com vocês é outra situação. Agora lá eu tenho que prestar clareza
as informações têm que ser precisas. Então, basicamente, todos os seres vivos têm seus, diria, e os vírus também têm, sim, têm seus, não parásitos, não acredito que, só se fosse só outro vírus, não desconheço, estou dizendo que ele não existe. Agora, bactéria de todos os outros seres vivos existem parasitas. E as plantas não seriam tão diferentes. Então, os fitopatógenos, fica bem claro, os seres são adaptados a determinados locais, cada local onde eles vivem. Se você deslocar um ser, você pode levar doenças. Isso é fato. Vamos só pegar, por exemplo, já que estou falando isso, falar só um fato histórico para vocês entenderem qual é essa problemática de deslocamento de seres vivos, de organismos vivos e levar patógenos. O caso aqui na América, no Novo Continente, morreram mais nativos, pessoas que viviam aqui, por doenças que os europeus introduziram aqui, do que propriamente por bala ou outros meios, diria, de eliminar indivíduos. Ou seja, as pessoas se infectaram com as doenças que os europeus trouxeram, entre elas a gripe humana, ou seja, a gripe que acontece no ser humano, influenza. Então fique bem claro, deixei bem claro que é fitopatógeno, a preocupação que vocês devem ter, a problemática que isso pode representar, e os fitopatógenos, eles podem destruir muitas plantas porque o pessoal não tem cuidado. Essa questão do pessoal ficar transportando planta de um lugar para outro, levar doenças é uma coisa muito séria. A maioria não sabe, paciência, o cara é leigo, mas aqui eu estou esclarecendo, eu acho com uma certa presteza, de uma maneira que você vai entender. Beleza? Então, era isso.